O salão estava impecável, admito. Tudo em tons de bege e verde oliva, aquela decoração rústica chique que parece saída direto do Pinterest. Me enfiaram na mesa 7, aquela reservada para os solteiros e para os parentes que ninguém sabe onde colocar. Quando fui pegar uma taça de espumante na bandeja do garçom, senti aquele abraço sufocante da tia Lúcia. Ela praticamente gritou para todo mundo ouvir. Olha ela aí, a solteira que nunca superou. Será que hoje ela finalmente larga do ex, hein? Todo mundo em volta riu. Aquela risada falsa de quem já bebeu demais e quer parecer engraçado. Eu sorri de volta. Um sorriso que doeu até o fígado. Engoli o espumante de uma vez só e já estava procurando outro. Na verdade, precisava de vários. E talvez uma dose de algo mais forte. Mas continuei sorrindo. Porque é isso que você faz em casamento de família quando virou a piada oficial. Enquanto tentava engolir a vergonha junto, com mais espumante vi ele. Tiago, lindo pra caralho naquele terno azul marinho que realçava os olhos claros. E a noiva, minha ex-prima amiga Bruna, pendurada no braço dele como um enfeite caro. A última vez que vi os dois juntos foi quando descobriram que eu ainda chorava por ele. Mas isso já faz uns 2 anos. Eu superei. Juro que superei. Mas meu coração disparou mesmo assim. Aquela sensação de formigamento no peito que você tenta ignorar. Desviei o olhar rápido. Fingi mexer no celular. Mas dava para sentir os olhares. Sempre dá. É como se todo mundo estivesse esperando eu fazer alguma cena. Sair correndo, sei lá. Como se eu fosse algum tipo de entretenimento extra da festa. Respirei fundo e voltei para a mesa, tentando ficar invisível. Só precisava aguentar até o brinde principal, e depois dava para sumir sem ninguém perceber. Na mesa ao lado, os sussurros começaram como um zumbido, mas logo ganharam palavras que ardiam mais que o espumante. Será que ela vai fazer cena? Ela ainda ama ele, né? Sempre soube que ela era instável. Essas frases não eram novas para mim. Era o tipo de veneno que minha própria família vinha destilando há anos. Mas ouvir de novo, ali, tão alto, tão descarado, me fez apertar a taça com tanta força que senti os dedos formigarem. Olhei ao redor e por um segundo, juro que pensei em levantar e sair. Mas fiquei. Sempre fico. Me senti uma figurante deslocada num teatro onde todo mundo sabia o roteiro, menos eu. As primas usavam o cardápio como leque, mas o que elas abanavam de verdade era o calor da fofoca. Os tios trocavam olhares e riam com aquele deboche disfarçado de preocupação. E os desconhecidos? Esses já me olhavam como se soubessem, de tudo, porque sabiam, né? Ou achavam que sabiam. A narrativa já estava pronta fazia tempo. Eu era a desequilibrada, a amarga, a que não superou. O clichê que eles amavam reciclar em festas de família. Tomei um gole generoso do espumante, e ele desceu queimando como se quisesse limpar a garganta de todas as palavras que eu engoli por anos. Eu repeti para mim mesma. Só até o brinde, só até o brinde. Depois eu sumo, ninguém nem nota. Era o meu plano de fuga em silêncio. Foi quando o mestre de cerimônias subiu ao palco improvisado, ajeitando o microfone com entusiasmo forçado. E agora com vocês, algumas palavras do padrinho do noivo. O salão aplaudiu com aquela empolgação automática de quem mal sabe quem vai falar. Subiu um cara que demorou alguns segundos para eu reconhecer. Rafael. Primo distante do Tiago. Desses que aparecem em festa de casamento de terno caro e cara de quem nunca suou na vida. Bonito, mas com um ar cansado. Como se já tivesse visto demais do mundo e não se impressionasse com nada. Ele pegou o microfone, ajeitou a gravata devagar, olhou para o casal sorridente no altar e soltou, com uma voz baixa, firme, sem qualquer sinal de ironia. Tiago, você sempre foi um excelente ator. As risadas começaram imediatamente, como se todos esperassem uma piada interna ou alguma história embaraçosa da infância. Mas não era esse tipo de frase. O tom dele tinha algo errado. Não era provocação amigável, era sentença.
E só percebi isso porque minha pele arrepiei inteira. O salão ainda tentava rir, mas a gargalhada já vinha hesitante, meio cortada no ar. Rafael continuou, agora com o olhar fixo no Tiago, que parecia engasgar com a própria saliva. O sorriso dele vacilou por uma fração de segundo. A mão da Bruna, que segurava firme no braço dele, se mexeu. Ela também sentiu. Um ator tão bom, ele disse, pausando como se saboreasse as palavras, que conseguiu enganar todo mundo por anos, inclusive a noiva. E foi aí que o silêncio começou. Não aquele silêncio de atenção, mas o silêncio nervoso de quem sente que algo grande e feio está prestes a ser revelado. Eu não sabia o que estava por vir, mas sentia que meu nome ainda não tinha sido dito e já estava no centro do palco. O silêncio veio como uma onda invisível. Primeiro foi só um desconforto no ar, como se o oxigênio tivesse mudado de densidade. Depois, veio o riso nervoso da Bruna. Aquele tipo de gargalhada que tenta puxar o clima de volta, como se ela mesma estivesse tentando acreditar que era só uma brincadeira boba. Mas o som morreu rápido. Ninguém riu junto. Tiago fez um gesto brusco com a mão, tentando interromper Rafael, como quem corta o ar com a lâmina do desespero. Mas Rafael continuou, implacável. Espero que hoje seja o começo de uma vida honesta para vocês dois. Porque a mentira já durou tempo demais. A frase caiu como um copo quebrado no chão. O som do microfone captou um pigarro no fundo do salão, seguido por uma sequência de sussurros espalhados como gasolina em palha seca. As conversas discretas viraram cochichos agitados. Os convidados começaram a olhar uns para os outros com olhos arregalados, tentando entender se aquilo era parte do roteiro, ou o desmonte dele. E eu senti o mundo girar devagar. Um arrepio subiu pelas minhas costas como uma lembrança antiga. Uma daquelas que você enterra fundo, mas que volta correndo. Quando o cheiro do passado invade a sala, olhei para o Tiago e vi a cor sumir do rosto dele. Um branco cinza que só aparece quando o medo real bate. O olhar dele não buscava Bruna, nem Rafael. Buscava saída, mas não tinha. A Bruna apertou o braço dele, as unhas cravadas no tecido, do terno como se quisesse segurá-lo no lugar, ou descobrir se era tudo verdade pelo toque. Rafael ajustou o microfone e o chiado tomou conta dos alto-falantes, um som agudo, incômodo, como um aviso. E então ele me olhou. Não um olhar casual. Foi um olhar cirúrgico. Ele me procurava. Me achou. E como num efeito dominó, os rostos do salão inteiro seguiram a direção daquele olhar. Eu estava sentada, tentando fazer meu corpo desaparecer atrás de uma taça de espumante vazia. A pele do meu rosto esquentou, como se a luz de um holofote tivesse me atingido. E para quem chamaram de a solteira que nunca superou. A voz dele era firme, deliberada. Talvez fosse hora de perguntar por quê, né? Foi como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dos meus pés. Meu estômago despencou, não como uma metáfora, mas como uma reação física. Suor frio, taquicardia, mente em branco. Pela primeira vez na noite, ninguém teve coragem de rir. Aquelas mesmas pessoas que me apontaram com o queixo, que repetiram piadas sobre ficar pra titia, agora me olhavam como se estivessem vendo outra coisa. Algo que eles nunca imaginaram, ou que sempre souberam, mas preferiram ignorar. A tia Lúcia, que 2 horas antes gritava piadinhas como se estivesse num programa de auditório, agora me encarava com um olhar confuso, como se pela primeira vez questionasse se tinha rido da pessoa errada. Eu não sabia o que Rafael ia fazer, nem o que ele ia dizer, mas naquele segundo, entendi que minha vida estava à beira de uma ruptura. E não era uma que eu escolhera. Era aquela que acontece quando a verdade vem à tona com força demais para ser parada. Bruna se levantou num pulo, o vestido de noiva fazendo barulho contra a cadeira. Que palhaçada é essa, Rafael? Você bebeu demais? A voz dela tremeu no final, tentando parecer irritada,
mas soando mais desesperada. Rafael desceu do palco devagar, cada passo calculado, o microfone ainda na mão. Você quer mesmo saber, Bruna? Quer mesmo que eu abra a caixa de Pandora que o Tiago escondeu de você por 2 anos? Ela empalideceu tanto que o blush pesado ficou parecendo 2 manchas vermelhas, flutuando num rosto de papel. A mãe dela se levantou também, tentando puxar a filha de volta pro lugar. Rafael, isso aqui é um casamento! Tenha respeito! Mas ele só balançou a cabeça, um sorriso amargo no canto da boca. Era um casamento. Era. O verbo no passado fez todo mundo congelar. Meu celular vibrou no colo. Quase derrubei a bolsa. Do susto. Mensagem de número desconhecido. Ele vai contar. Se prepare. Olhei a tela sem entender. O número estava salvo como T. Só isso, uma letra. Minhas mãos começaram a tremer tanto que mal consegui apagar a mensagem. O passado que eu tentei enterrar estava voltando, e parecia sedento por sangue. Olhei para o Tiago de novo e vi o desespero nos olhos dele, aquele olhar de animal encurralado. Ele sabia o que estava por vir. Eu não sabia, mas meu corpo todo já estava em modo de fuga. O problema é que não tinha para onde correr. Estava cercada de parentes, presos naquele salão decorado demais, perfumado demais, falso demais. E a bomba estava prestes a explodir. Rafael desceu do palco em silêncio, caminhando pela lateral do salão, como se cada passo tivesse sido calculado com antecedência. Os olhos o seguiam com a mesma atenção de um cortejo fúnebre. E talvez fosse mesmo, só que o que estava sendo enterrado ali era a versão decorada da verdade. Ele passou pelas mesas enfeitadas com arranjos caríssimos, agora esquecidos. Quando chegou diante de mim, não disse nada. Apenas estendeu o microfone. Você decide. 2 palavras, só 2, mas ditas com a gravidade de uma sentença. Por um segundo, pensei em me encolher na cadeira, fingir que não era comigo. Mas era. Sempre foi. O salão inteiro parecia prender a respiração, como se todos estivessem assistindo a uma peça cujo final ninguém sabia. O mesmo povo que me chamava de instável, agora estava calado, pendurado na beira do abismo comigo, esperando ver se eu ia cair, ou pular. Segurei o microfone com as mãos trêmulas. Era pesado, e não só pelo metal. Era pesado com anos de silêncios forçados, de sorrisos fingidos, de humilhações disfarçadas de piadas. Olhei para o Tiago, que evitava meu olhar como um moleque que sabe que vai ser pego. Olhei para Bruna, ainda agarrada no braço dele como quem segura uma âncora. Depois, olhei para o Rafael. E foi aí que ele se inclinou e sussurrou no meu ouvido. Eu sei que devia ter falado contigo antes, mas você precisava ter a chance de dizer, com a sua voz. Eles merecem saber. Mas você merece ser ouvida. Aquilo me atingiu mais do que o salão inteiro me olhando. Porque não era só sobre expor o Tiago. Era sobre me libertar de tudo que me prenderam por tanto tempo. E sobre não deixarem mais que outras mulheres fossem feitas de piada, como fizeram comigo. A raiva que eu engoli por anos, disfarçada de aceitação, subiu quente no peito. Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo e me levantei. As pernas bambearam, mas firmei o pé. O salto fino afundou no carpete macio, e esse pequeno incômodo me ajudou a lembrar. Eu estava ali, no presente, e eu tinha escolha. Dei um passo à frente e olhei direto para Bruna. Ela ainda estava de pé, segurando o braço do Tiago com tanta força que os dedos pareciam brancos. Mas ele não olhava para... Ela olhava para o chão. Você sabia que ele me mandava mensagem até 6 meses atrás? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Era minha. E era forte. O salão reagiu como se alguém tivesse jogado uma pedra na superfície lisa de um lago. Do fundo veio o grito inevitável. Mentira! Ela tá inventando! Era a mãe do Tiago, claro.
sempre pronta para proteger o filho, mesmo diante do abismo. Virei meu rosto lentamente até ela. O olhar dela me atravessou como um julgamento, mas dessa vez eu não tremi. Querem prints? Eu tenho todos. Tirei o celular da bolsa, com a calma quase fria de quem não tem mais nada a perder. Abri a galeria. Mostrei a tela. Ele me disse que te amava sim, Bruna. Mas também dizia que pensava em mim toda vez que te beijava. Dessa vez, o silêncio que caiu não era de expectativa. Era de choque. Silêncio de gente que levou um soco no estômago e perdeu o ar. Era o som de verdades finalmente ditas. E o início do fim de uma mentira coletiva. Bruna começou a andar na minha direção com passos incertos, como uma boneca de porcelana com uma perna trincada. O vestido de noiva, pesado e justo, parecia mais uma prisão do que um sonho. Os olhos dela procuravam os meus, mas havia um brilho estranho ali, mistura de raiva, medo e negação. Quando finalmente parou diante de mim, mal a reconheci. A maquiagem perfeita já começava a ceder. Você tá inventando isso, ela disse, a voz trêmula, carregada de incredulidade. Você sempre foi obcecada por ele. Ele me ama. Ele me ama. As palavras saíam como uma prece desesperada, mais para si mesma do que para mim, como se, ao repetir, pudesse tornar aquilo verdade. Mas a voz dela foi diminuindo, perdendo força, até se tornar só um sussurro suspenso. No ar. Sem dizer nada, destravei o celular. A mão tremia um pouco, mas os movimentos eram firmes. Abri a galeria. Toquei na pasta que eu jurei que nunca mais abriria. A mesma que salvei por instinto. Ou autoproteção. Virei a tela na direção dela. A última mensagem. Se eu não fosse tão covarde, casava com você. Mas já tá tudo pronto com a Bruna. Enviada há 5 meses. Uma semana depois do chá de panela. O rosto dela não se desmanchou de uma vez. Foi uma desmontagem lenta, dolorosa. Primeiro os olhos se arregalaram. Depois, a boca se entreabriu, como se quisesse protestar. Mas nada saiu. Então vieram as lágrimas, pesadas, carregadas de tudo o que ela fingiu não ver por tanto tempo. O rímel escorreu como tinta em aquarela, borrando qualquer traço do glamour de noiva. As mãos dela começaram a tremer, até que o buquê escorregou e caiu com um baque seco no carpete. As flores brancas se espalharam como pequenos destroços. Não, ela sussurrou. Uma negação fraca. Uma tentativa vã de manter de pé o castelo que já tinha desabado. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, Tiago avançou. O movimento foi brusco, descontrolado. Ele tentou arrancar o celular da minha mão. Isso é doentio. Por quê? Você guardou isso? Por quê? Ele gritou, a voz embargada, o rosto vermelho de raiva. Ou de pânico. A veia do pescoço saltava. Segurei o celular com as 2 mãos, firme. Pela primeira vez naquela noite, não era eu quem tremia. Para lembrar que eu não era louca, que tudo que vocês diziam sobre mim ser instável, carente, dramática, era mentira. Eu guardei para me lembrar que eu não inventei nada. Ele recuou um passo. Gaguejou. Tentou rir. Aquele riso ridículo de quem acha que ainda pode escapar com charme e cinismo. Era brincadeira, porra! Você não entende brincadeira? Antes que eu respondesse, Rafael apareceu do nada. A expressão dele era de fúria contida, mas nos olhos tinha um tipo de dor antiga. Ele empurrou o Tiago com força, fazendo-o tropeçar. Um passo para trás. Brincadeira? Ele cuspiu. Você destruiu a saúde mental dela e ainda quer chamar de brincadeira? Isso não é piada, Tiago. Isso é covardia. Isso é abuso. E você não vai sair dessa fácil, primo. O salão inteiro estava em silêncio. Não o silêncio de antes. Era um silêncio denso, tenso. Um silêncio que precede uma tempestade. E ela já estava vindo. A mãe do Tiago se levantou de repente, a cadeira tombando atrás dela com estrondo. O rosto estava tomado de raiva. Os olhos faiscando como se eu tivesse acabado de matar alguém ali, no altar.
Isso é a armação dessa aí. Sempre foi invejosa. Sempre quis destruir a felicidade do meu filho. O dedo em riste apontado para mim tremia, e a voz dela cortou o silêncio como um chicote. Por um segundo, achei que ninguém fosse responder. Que eu teria que aguentar sozinha mais uma vez. Mas meu pai, aquele que passou a festa toda calado num canto, observando, tomando cerveja sem se meter, se levantou com uma calma que fez todo mundo parar. A voz dele saiu rouca, baixa, mas firme como pedra. Invejosa? A filha que sustentou a mãe doente com 2 empregos enquanto o filho de vocês mandava nude para ex escondido da noiva? Me respeita. As palavras bateram com força, como se alguém tivesse estourado um copo no chão. Foi o estopim. O salão se transformou em um campo de batalha. A prima Fernanda levantou gritando, apontando para o lado da família do Tiago. Vocês sempre souberam, sempre acobertaram. O marido dela tentou segurá-la, mas já era tarde. Uma taça voou, não sei para onde, nem por quê, mas o som do vidro se quebrando ecoou como sirene. De repente, todo mundo estava gritando. Tios se levantando, tias se apontando. Pessoas que nem deviam estar envolvidas começaram a escolher lados como se fossem torcedores. 2 senhoras, tias distantes, mas de sangue quente, começaram a se empurrar. Uma puxando a bolsa da outra, o cabelo voando para cima. O segurança do salão entrou apressado, sem saber por onde começar. Os arranjos de flores foram arrastados no meio da confusão. Velas tombadas, guardanapos voando como bandeiras brancas que ninguém queria erguer. O clima de casamento já não existia. Agora era só uma guerra travada com gritos e mágoas acumuladas por anos. Um dos padrinhos do Tiago tentou levantar a voz, pedindo calma, mas levou um empurrão que o jogou de volta na cadeira. O DJ, sem saber o que fazer, simplesmente desligou a música. A banda já tinha sumido fazia tempo. E o bolo, aquele monumento, de 5 andares feito para brilhar nas fotos, balançava perigosamente em sua mesa, como se estivesse indeciso entre tombar ou resistir. E no meio daquele terremoto humano, Bruna. Ela estava parada, estática. O véu meio torto, o rosto completamente desfigurado pela ausência de expressão. Era como se o cérebro dela tivesse congelado no tempo, tentando entender o que estava acontecendo, tentando achar sentido em meio aos escombros. Tiago se aproximou dela devagar, como se pisasse em vidro quebrado. Tocou o braço dela, um gesto quase imperceptível. Mas ela se afastou no mesmo instante, com um sobressalto, como se tivesse sido eletrocutada. O toque dele não doeu na pele dela. Doeu na alma. E ali, entre gritos, taças quebradas e velas apagadas, eu permaneci de pé, segurando o microfone que ninguém mais queria, como se fosse um tótem da verdade. Ou da destruição. Bruna arrancou o véu como se estivesse se livrando de uma coleira. O gesto foi seco, violento, e os grampos voaram pelo salão como estilhaços. Acabou. A voz dela saiu rasgada, do fundo da garganta. Você é um lixo. Um lixo. Ela cuspiu, as palavras na cara do Tiago, e foram mais afiadas do que qualquer tapa. Depois se virou e saiu correndo pelo salão, o vestido pesado se arrastando atrás dela como um fantasma. 2 madrinhas foram atrás, tropeçando nos próprios saltos, chamando o nome dela em vão, mas Bruna não olhou para trás. O mestre de cerimônias, que tinha evaporado no meio da confusão, reapareceu só para abandonar o microfone no palco, largando-o como quem solta um fardo. Saiu pelos fundos sem dizer nada, talvez com medo de sobrar para ele. A gerente do buffet começou a gritar ordens desesperadas, mandando os garçons salvarem o que pudessem da comida, dos doces, do bar, tentando salvar o que sobrou do que um dia foi uma festa. E o fotógrafo ainda clicava. Quieto, atento, como se aquilo tudo fosse uma performance planejada. Talvez achasse que ia ganhar um prêmio por documentar o casamento mais desastroso do século. Ou talvez fosse só o vício em registrar tudo, mesmo quando não se devia. E o Tiago? E o Tiago?
Ficou parado no meio do salão como uma criança perdida no meio de um incêndio. O terno caro, agora amassado. A gravata torta, pendendo para o lado como um nó frouxo. O cabelo bagunçado, o olhar perdido. A máscara caiu. Não com barulho, não com drama. Mas caiu. E o que restou ali não era um homem traído por uma reviravolta. Era só um covarde encurralado pela própria mentira. Foi então que aconteceu uma coisa estranha. Um som seco, ritmado. Palmas. Alguém batia palmas. Lentamente. Não era um aplauso teatral, nem de sarcasmo. Era hesitante, quase tímido. Olhei em volta e vi uma prima distante. Nem sei o nome dela direito. Batendo palmas com os olhos cheios d'água. Depois, outra pessoa se juntou. E mais uma. Não foi um aplauso unânime. Foi um gesto contido, fragmentado. Mas real. Não, era celebração. Era alívio. Alívio de ver a mentira ruir, de ver o castelo de aparências desmoronar diante de todos. Era o som abafado de pessoas que, talvez pela primeira vez, estavam vendo a verdade sem filtro, sem edição. Era uma libertação, não só minha, dela, de várias. Rafael apareceu ao meu lado. Os olhos dele estavam vermelhos, mas ele não chorava. Sorriu, um sorriso triste, cheio de peso, mas também de convicção. Eles precisavam ouvir, ele disse. Mas mais do que isso, você precisava falar. Assenti devagar. Meus dedos ainda tremiam quando entreguei o microfone para ele. O silêncio voltou, mas era outro silêncio. Mais leve, mais respirável. E foi ali, no meio do salão destruído, cercada por lembranças despedaçadas, que eu senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Uma paz esquisita, imperfeita, cheia de cacos espalhados ao redor, mas minha. O peso que carreguei por anos tinha finalmente se soltado. E por mais que tudo estivesse em ruínas, algo dentro de mim finalmente estava inteiro. A festa, se é que ainda podia ser chamada assim, terminou ali. O que restava no salão era um cenário de ressaca emocional. Pratos abandonados com comida pela metade, taças sujas espalhadas pelas mesas, guardanapos amassados como pequenos naufrágios de papel. Os convidados começaram a sair aos poucos, em silêncio ou em murmúrios tensos, como sobreviventes de um desastre que ainda estavam tentando entender. Alguns ainda discutiam perto da entrada, outros apenas desviavam o olhar, fingindo que nada tinha acontecido. Ninguém queria ser o último a sair, nem o primeiro a comentar. Vi tia Lúcia pegar a bolsa e sair com o rosto fechado, os saltos apressados. Não disse nada, nem um olhar. Horas antes, ela gritava sobre eu ser a solteirona amargurada da família, a piada pronta. Agora era só silêncio. Covarde e revelador. Os garçons trabalhavam em modo automático, recolhendo os destroços do que foi vendido como a festa do ano, e que agora seria lembrado como o escândalo do século. Peguei minha bolsa. As pernas doíam, os pés ardiam dentro daqueles saltos estúpidos, e a cabeça latejava com tudo o que eu tinha dito, ouvido, visto. Só queria sair, respirar, sumir. Mas quando estava a poucos passos da porta, ouvi uma voz baixa atrás de mim. Ei! Espera! Era o Rafael, já sem a postura do padrinho, sem o peso do microfone. Só ele. Me virei devagar. Estava exausta. De brigas, de gente, de tudo. Mas ele não vinha com mais drama. Enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um guardanapo dobrado. O gesto era tão deslocado daquele cenário destruído que chegou a parecer cômico. Mas não era. Se quiser conversar, ou só tomar um café longe desses lunáticos, me avisa. Tinha escrito um número ali. A caneta. Azul. Riscado de forma meio torta, como se ele estivesse com pressa ou nervoso. E provavelmente estava. Me estendeu o guardanapo com aquele sorriso que não pedia nada. Um sorriso que não tinha intenção oculta, nem pena, nem julgamento. Só presença. Peguei o papel quase sem pensar. Tarde demais para pensar,
cedo demais para sentir. Fiquei olhando para aquele número como quem olha uma possibilidade. Você foi corajosa hoje, ele disse. Mais do que qualquer um aqui. Ele tocou meu ombro de leve. Foi só um gesto simples, mas que me lembrou o quanto eu passei anos esperando um toque assim, sem culpa, sem controle, sem intenção de me calar. Rafael virou e saiu. Simples assim. Fiquei ali por um instante, segurando o guardanapo, como quem segura a chave de uma porta nova. Sorri. Pela primeira vez naquela noite. Não por alívio, nem por ironia. Um sorriso de verdade. Meu. Guardei o papel na bolsa com cuidado, como quem guarda algo frágil e importante. E fui embora. O ar da rua me envolveu como um abraço de mãe depois de um pesadelo. Fresco, livre, limpo. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que podia respirar sem pedir desculpa. Na saída, quase tropecei em alguém sentado no chão, encostado na lateral do prédio. Por reflexo, recuei meio passo. Quando olhei melhor, o choque veio com uma familiaridade amarga. Era o Tiago. O terno caro estava manchado de vinho, de suor, talvez de alguma coisa que derramaram nele no meio do caos. Os ombros curvados, as mãos cobrindo o rosto. O homem que durante tanto tempo eu achei que era meu futuro. Agora parecia um menino perdido depois de uma travessura que saiu do controle. Meus saltos bateram no asfalto como batidas de tambor. Ele ergueu os olhos. Estavam inchados, vermelhos, úmidos, mas não havia mais arrogância ali, só ruína. Por um instante, apenas um, eu vi o garoto por quem me apaixonei. Aquele que me fazia rir, que me escrevia mensagens bobas de madrugada, que dizia que eu era o lugar seguro dele. Por um instante, senti a lembrança de um amor antigo tentar ressuscitar. Mas foi só um eco. E ele morreu ali mesmo. Você me destruiu, ele disse. A voz saiu baixa, áspera, esfarelada. Parei. Olhei para ele como quem observa uma rachadura antiga na parede. Ainda está lá. Ainda lembra um trauma, mas não ameaça mais cair. Não, respondi. Você só mostrou quem sempre foi. Não gritei, não chorei, não tremi. Apenas disse. E dizer foi libertador. Virei as costas e comecei a andar. O som dos meus saltos na calçada parecia o anúncio de uma marcha. O vestido balançava com o vento leve da noite. E com cada passo eu sentia a versão antiga de mim ficando mais distante. Atrás de mim ficava o salão arrasado, os sorrisos desfeitos, os segredos cuspidos em voz alta. Ficavam também os anos que perdi tentando caber no molde de alguém que nunca me viu por inteiro. À minha frente, só a rua vazia, a cidade pulsando em silêncio, como uma página em branco esperando ser escrita. A solteira que nunca superou? Talvez. Mas naquela noite, eu fui a única que teve coragem de encarar o espelho rachado da nossa família e dizer: chega, chega de fingir, chega de engolir, chega de me esconder. Chamei um Uber, entrei no banco de trás sem hesitar e pela primeira vez em anos, não olhei para o celular esperando uma notificação dele. Não precisei confirmar se ele estava vendo meus stories. Nem me culpei por não responder. Apenas olhei pela janela. A cidade passava em borrões de luz, e eu, pela primeira vez em muito tempo, estava em movimento. Não fugindo, indo. Voltando para mim mesma. Nos dias seguintes, meu celular não parou de tocar. Mensagens de parentes que eu nem sabia que tinham meu número, áudios gigantes no WhatsApp, ligações que eu deixava cair na caixa postal. Como você pôde? Você destruiu uma família. Sempre soube que você era problemática. Mas também tinha outras. Finalmente alguém teve coragem. Ele fez o mesmo com minha irmã. Você só mostrou a verdade. A família rachou no meio como uma melancia madura. Grupos de WhatsApp foram deletados, outros criados. Bloqueios no Facebook, indiretas no Instagram, um verdadeiro apocalipse digital. Minha mãe ligou chorando, dizendo que não conseguia mais olhar para a família do Tiago na missa de domingo.
Meu pai, sempre quieto, só disse: "Você fez o certo, filha. Dói, mas é o certo." O que mais me impressionou foi descobrir que eu não era a única. As mensagens foram chegando devagar, como segredos sussurrados. A prima Adriana. Ele fez a mesma coisa comigo no meu namoro. A amiga da Bruna do trabalho. Ela sempre soube que tinha algo errado, mas fingia que não. O próprio Rafael me mandou um áudio longo, explicando que descobriu tudo por acaso, mexendo no celular do Tiago durante uma viagem. Eu ia falar com ele primeiro, mas quando vi você naquela mesa sozinha, todo mundo rindo. Não aguentei. A verdade é que ninguém estava surpreso de verdade. Todo mundo suspeitava, cochichava, especulava. Mas era mais fácil me transformar na vilã da história do que admitir que o príncipe da família era um canalha. Uma semana depois, encontrei a Bruna por acaso no supermercado. Eu estava escolhendo tomates quando ouvi meu nome. Me virei e lá estava ela. Olheiras fundas, cabelo preso de qualquer jeito, moletom largo. Nada a ver com a noiva perfeita do sábado anterior. Ficamos nos encarando por uns segundos que pareceram horas. Pensei que ela fosse me xingar, jogar os tomates. Na minha cara, sei lá, mas ela só disse: "Obrigada." Baixinho, quase um sussurro. Eu sabia. No fundo eu sempre soube. Mas era mais fácil fingir que não. Ela ajeitou a alça da bolsa no ombro, desconfortável. Ele já tinha feito isso antes, com outras. Eu só. Eu achei que comigo seria diferente. A conversa foi estranha, 2 minutos no máximo entre as prateleiras de molho de tomate. Ela me contou que estava na casa da mãe, que ia devolver tudo. Os presentes, o apartamento que tinham alugado, até o cachorro que compraram juntos. Sabe o pior? Ela riu sem humor. Eu sempre achei que você fosse a culpada, que você não deixava ele em paz. Ele me fez acreditar que você era louca, instável, obcecada. Pedi desculpas, não sei bem pelo quê. Ela balançou a cabeça. Não, eu que peço. Por todos esses anos. Por tudo que falaram de você. Ela foi embora e eu fiquei ali, segurando um tomate murcho, tentando processar. A vida tem dessas reviravoltas estranhas. O Rafael me ligou numa quinta-feira à noite. Eu estava esparramada no sofá, comendo miojo meio sem gosto e assistindo uma série qualquer que eu nem lembrava o nome. A vibração do celular me tirou do transe, e quando vi o nome dele na tela, meu primeiro impulso foi deixar tocar. Depois, de tudo mesmo. O que eu mais queria era silêncio. Mas atendi. Oi, desculpa ligar do nada. É que tá rolando um churrasco aqui em casa sábado. Ele começou. A voz mais leve, como se aquele peso do casamento tivesse evaporado. Nada de família do Tiago, juro. Só uns amigos meus, cerveja, música. Achei que você podia aparecer, se quiser, claro. Fiquei em silêncio por alguns segundos, o miojo esfriando no prato. A ideia de festa me dava arrepios, mas não do tipo ruim, só estranhos. A última vez que estive numa foi, bom, memorável demais. Não é um encontro, tá? Ele emendou rápido, quase tropeçando nas palavras. Só achei que você merecia estar num lugar onde ninguém vai te julgar. Onde você pode só ser. E foi isso que me fez dizer sim. No sábado fui. O churrasco era numa casa com quintal grande, luzes de corda penduradas nas árvores, gente rindo alto, cerveja gelada de verdade. Eu não conhecia ninguém. E o melhor, ninguém me conhecia. Ali, eu não era a ex do Tiago, nem a do microfone no casamento. Eu era só. E eu. Rafael me recebeu com um sorriso tranquilo, daqueles que não esperam nada em troca. Me apresentou como amiga, sem rótulos, sem históricos. Conversamos sobre trabalho, viagens que nunca fizemos, filmes ruins que vimos só para passar o tempo, coisas leves, coisas normais. E pela primeira vez em muito tempo me senti normal também. Não a piada da família. Não o centro de uma tempestade. Só uma mulher de 20 e tantos anos, de chinelo no quintal,
rindo de uma piada idiota e comendo pão de alho enquanto reclamava do calor. Sem tensão, sem palco, sem torcida contra. Quando a madrugada chegou e eu pedi um carro, Rafael insistiu em me acompanhar até o portão. "Valeu por vir", ele disse, encostado no batente com as mãos no bolso. Fazia tempo que eu não te via sorrir de verdade. E ele tinha razão, porque naquela noite, meu sorriso não era um disfarce, era uma lembrança do que eu fui antes, e do que talvez eu ainda pudesse ser. 3 meses depois, minha vida tinha mudado completamente. Cortei o cabelo, mudei de apartamento, até troquei de emprego. Era como se aquele casamento desastroso tivesse sido um divisor de águas. A família ainda estava dividida. Alguns parentes não falavam comigo, outros viraram quase amigos. Descobri que a mãe do Tiago andava espalhando que eu tinha planejado tudo com o Rafael, que era uma conspiração para destruir o filho dela. Patético. O próprio Tiago sumiu do mapa. Ouvi dizer que foi morar em outra cidade. Conseguiu uma transferência no trabalho. Bruna seguiu a vida. Bloqueou ele de tudo. Até mudou o sobrenome de volta nas redes sociais. Eu e Rafael começamos a sair mais. Nada oficial, nada rotulado. Só 2 sobreviventes de famílias complicadas tomando cerveja e rindo das loucuras que testemunhamos. Ele me contou mais detalhes sobre o primo, sobre como sempre soube que ele era manipulador, mas nunca teve provas concretas até aquele dia. Minha mãe sempre dizia que ele era podre por dentro. Mães sabem dessas coisas. Descobri que ele era engraçado quando não estava expondo segredos em casamentos, que gostava de cozinhar, odiava futebol, tinha medo de altura, coisas bestas que você descobre sobre alguém quando não está no meio de um escândalo familiar. Num sábado qualquer, 6 meses depois do casamento, recebi uma mensagem do Tiago. O coração deu uma parada quando vi o nome dele na tela. Pensei 1000 coisas. Será que ele queria me xingar? Pedir desculpas? Tentar voltar? Li a mensagem umas 10 vezes. Vi que você está bem. Fico feliz. Eu estraguei tudo, eu sei. Só queria dizer que sinto muito. Por tudo. Você merecia coisa melhor. Só isso. Simples, direto. Fiquei olhando para o celular sem saber o que responder. Mostrei para o Rafael que estava fazendo café na minha cozinha. Ele leu, devolveu o celular e disse: "Você não deve nada." Para ele. Nem resposta. Tinha razão. Deletei a mensagem sem responder. Mas alguma coisa se fechou ali, sabe? Como quando você finalmente consegue fechar uma porta que ficou batendo com o vento por anos. Tomei o café que o Rafael fez. Forte demais, do jeito que ele gostava. E mudamos de assunto. Falamos sobre a viagem que estávamos planejando, sobre o cachorro que ele queria adotar, sobre qualquer coisa menos o passado. Era estranho estar numa relação saudável depois de tanto drama. Estranho, mas bom. Muito bom. A última vez que vi o Tiago foi por acaso, num posto de gasolina na estrada. Eu estava voltando de um feriado na praia com o Rafael e umas amigas. Entrei na loja de conveniência para comprar água e dei de cara com ele no corredor dos salgadinhos. Os 2 congelamos. Ele estava diferente. Mais magro, barba por fazer, um ar cansado que não combinava com o Golden Boy que eu conheci. "Oi", ele disse. "Oi", eu respondi. E foi isso. Não tinha mais nada para dizer. Paguei minha água, ele seus salgadinhos e cada um seguiu seu caminho. Simples assim. Sem drama, sem discussão, sem lágrimas. Só 2 pessoas que já se conheceram e agora eram estranhos. No carro, contei para o Rafael. Ele perguntou se eu estava bem, se queria conversar sobre isso. Eu estava bem. De verdade. Era libertador não sentir nada. Nem raiva, nem tristeza, nem saudade. Só indiferença. Como ver um ator de uma novela antiga que você nem lembra mais do enredo. O Rafael pegou minha mão e continuamos viagem. O rádio tocando alguma música. Chiclete, as amigas dormindo no banco de trás. A vida tinha seguido. E o mais impressionante é que eu tinha seguido junto. A solteira que nunca superou? Essa morreu naquele casamento. No lugar dela, nasceu alguém mais forte, mais verdadeira, mais eu mesma.
Hoje faz 2 anos daquele casamento. O Facebook me lembrou com uma daquelas notificações irônicas. Memória de 2 anos atrás. Uma foto da decoração antes. Do caos. Tudo em tons de verde oliva e bege. Flores impecáveis. Cadeiras perfeitamente alinhadas. Quase ri em voz alta. Se alguém olhasse só aquilo, jamais imaginaria o que aconteceu depois. Parece que foi em outra vida. E de certa forma, foi mesmo. A família ainda tem suas rusgas. Tem primo que não olha na minha cara, tio que me ignora em eventos e uma ou outra alfinetada passiva-agressiva em grupo de WhatsApp. Mas o tempo tem esse jeito estranho de lixar as arestas, mesmo que não apague os arranhões. Até a tia Lúcia me mandou parabéns no meu último aniversário. Sem emoji, sem desculpas. Mas mandou. Já é alguma coisa. Casei com o Rafael. No cartório, numa manhã de terça-feira. Só nós 2 e 2 testemunhas. Não teve flores, não teve discurso, não teve lista de presentes. E foi perfeito, foi limpo, foi nosso. Nada de salão alugado, buffet estressado, alianças trocadas sob os olhos de quem torce contra. Casamos como a gente vive. Simples, direto e em paz. Bruna também se casou de novo. Conheceu o cara no trabalho, pelo que soube. Me mandou convite. Pelo correio com um bilhete delicado. Eu li, agradeci e não fui. Algumas pontes, mesmo reconstruídas, não precisam ser atravessadas outra vez. E tudo bem. De vez em quando penso naquela noite, no microfone pesado nas mãos. Na sensação de estar engolindo o próprio nome há anos. Na raiva contida. No momento em que decidi parar de pedir desculpas por existir. Foi um inferno, sim. Mas foi o melhor inferno da minha vida. Porque queimou o que precisava queimar. Se o Rafael não tivesse falado, se eu tivesse engolido mais aquela noite como tantas outras, onde estaria agora? Provavelmente na mesa 7, bebendo espumante quente, rindo de piadas que sempre doíam mais do que pareciam, fingindo que estava tudo bem enquanto morria aos poucos por dentro. Mas naquele casamento, aquele que não era meu, eu nasci de novo, porque o casamento deles não foi sobre amor, foi sobre mentira. E o que eu fiz naquela noite foi arrancar o véu da farsa e dizer: eu não sou o que vocês dizem que eu sou. A solteira que nunca superou? Ela morreu ali mesmo. No lugar dela, nasceu alguém que aprendeu a se ouvir, a se defender, a se amar. Ganhei mais do que perdi. Ganhei um amor que não me silencia. Ganhei respeito. Dos outros, mas principalmente de mim mesma. E ganhei a melhor sensação do mundo. Liberdade. A verdade me custou caro, mas foi o preço mais justo que já paguei.